Estamos de volta, então, para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a tese de que o tempo é o nosso algoz quando a conversa é agradável. Essas duas pessoas, essas duas figuras da nossa realidade, da nossa sociedade, figuras maravilhosas, Alaide Correia e o professor, mestre em educação, historiador Paulo Henrique Lúcio. Antes disso, eu queria fazer a pergunta da semana. E a semana tem tudo a ver com um dos nossos entrevistados, o professor Paulo Henrique Lúcio é mestre em educação, é especialista em história, graduado em história, e a pergunta vai ser sobre história. Então você sabe quantas pessoas morreram na Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi uma guerra inventada pela Inglaterra junto com o Brasil, para que Brasil, Argentina e Uruguai dizimassem o Paraguai. E a população realmente foi dizimada. Eles eram, vou dar uma dica a você, eram antes 800 mil pessoas, 800 mil habitantes do Paraguai, né? Quantos foram mortos na Guerra do Paraguai, patrocinada pela Inglaterra e com apoio do Brasil, Argentina e Uruguai? Você sabe? Se você sabe, ligue agora, 3621-3434, fale com a Jéssica, fale com a Priscila, o telefone está aí na sua tela, com a Fernanda, aliás, e responda. Se você acertar, não tem sorteio. Primeira pessoa que ligar e acertar ganha os brindes do Ciência e Pesquisa e Papelaria Marielle. Por exemplo, um dos brindes, esse livro que nós publicamos aqui no começo desse ano, Redes Cooperativas e o Desenvolvimento Regional, organizadores de mesa, enfim, brindes que a Papelaria Marielle oferece nessa parceria que nós organizamos. Na Papelaria Marielle você encontra tudo para material escolar, absolutamente tudo, não é? Eu tenho muito prazer em falar isso porque você encontra presentes, cartões, encontra tudo com ótimos preços e uma mais importante, o carinho do Jean, da Marielle, do seu Cirilo, da Dona Terezinha, ok? Visite que você vai realmente gostar da Papelaria Marielle, ok? Bom, eu quero agradecer aqui a Esther Medeiros e ao outro nosso telespectador, o Ranner Koch, que ligaram para cá, acertaram e ganharam os brindes do Ciência e Pesquisa e Papelaria Marielle. Bom, a Alaide Correia, professora, falávamos do movimento, né, da questão séria, que é exatamente essa discussão nacional, racial a nível de Brasil, e também da Associação Muquireto. Né? Quer falar um pouco sobre a associação? Só dando continuidade, né, Gilson, claro, ainda cotas ali, que a gente não tem mais o que discutir, né? A gente tem que cumprir porque é uma lei, e para quem não sabe, o Brasil, em Durban, em 2001, se não me falha a memória, a conferência em Durban, na África do Sul, então a ONU puniu o Brasil, né, pela questão racial, pelo lesa-pátria que foi a escravidão. Então o Brasil teria que indenizar os afrodescendentes, mas fica difícil essa questão de indenização, né, de quem são os afrodescendentes. Então optou-se pelas cotas. Então essa questão das cotas já é uma questão já definida, né, e que é um paliativo, né, uma questão que vai ser para sempre, uma questão de equiparação, né, e isso equiparação de igualdade, né, pela desigualdade que nós nos encontramos. Claro. Então, e o Muquineto, a gente está faz 17 anos que nós temos essa organização, que é o Movimento Cultural de Conscientização Negra Tubaronense. Hoje nós estamos na Casa da Cidadania, na Sala 12, juntamente com uma coordenação também que a gente, desde que a gente realizou essa questão de trazer essa organização para Tubarão, ter essa organização aqui que é o Muquineto, a gente também pensou, porque isso também vem de Brasília, através da CEPIR, que é essa secretaria que nós temos, né, em Brasília, e descentralizar essa secretaria para os estados e municípios. Então, teríamos que criar uma coordenadoria da promoção da igualdade racial. Professora, eu vou lhe interromper para lhe perguntar novamente, porque eu fico, e seguramente nosso telespectador também, com curiosidade. O que a associação tem, como ela tem avançado, por exemplo, no período em que ela existe em Tubarão, Muquineto, por exemplo, tem alcançado, conquistado, enfim? Então, a gente trata, né, são as tratativas dessa questão da promoção da igualdade racial, que é o nosso foco, né? Inclusive, através dessa promoção da igualdade racial, a gente tem a coordenação, que vai tratar dessas especificidades, que seria da nossa comunidade e da nossa população. São palestras, a gente fez também um seminário, temos simpósio, tudo, e juntos, assim, a gente interage juntamente com o fórum, né? Seria movimento, o fórum, os movimentos, os clubes sociais. Então, a gente tem essa interação para que a gente possa estar justamente
na educação, né? O nosso foco maior é com a educação. Isso é fundamental, É fundamental, porque existe essa lei, né? E essa lei tem que ser cumprida, Perfeito. Que é a 10.639. Professora Alaide, professor Paulo, lamentavelmente o tempo é nosso algoz, quando a conversa é agradável, faltam aí 2 minutos para acabar o programa, mas eu preciso deixar as câmeras de ciência e pesquisa para as suas falas final, e vou deixar também aberto o convite para quando vocês quiserem voltar para fazer qualquer anúncio, para falar de alguma novidade no movimento, o Ciência e Pesquisa fica à disposição de vocês. Pode ser? Professor Paulo, contigo então, te agradeço imensamente a vinda ao programa Ciência e Pesquisa e quero fazer publicamente uma fala para que tu voltes aqui, para que possamos falar da tua atividade como vereador na cidade de Tubarão, para que possas falar também da tua história como mestrando, como pesquisador da nossa universidade, como professor da nossa universidade, para a nossa sociedade que é tão carente, professor. Obrigado, Gilson, aos telespectadores do Ciência e Pesquisa, que tão carinhosamente, né, prestaram atenção, né, nessa temática. Né? Queria só colocar a questão aí das cotas, se me permite, claro. Que você tem cotas para a questão enquanto reparação, né? Você teve reparação para os judeus no Holocausto, Exato. Você tem reparação para terras indígenas, e quando para os que foram vítimas da ditadura no Brasil. Exatamente, ia falar sobre isso. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso ganhou quase 1,8 milhão aí de indenização. E quando se fala para o negro é polêmico, né? Mas para o negro nunca foi fácil, sempre foi difícil, né? E nós vamos sempre ter a coragem, né, e a teimosia de estar vencendo as maiores barreiras que nos impuserem. Já vencemos uma das grandes, que foi a escravidão nesse país, né? Então, o que vem para nós agora, a gente tem muita força para estar resistindo. Queria agradecer e dizer que essa luta da diversidade, ela envolve, né? Ela não tem cor, ela tem justiça, né? E a justiça, ela precisa prevalecer em todos os cantos, em todas as etnias, senão aqueles que mais têm não vão dormir descansados. Olha que bonito sua fala, professor. Muito obrigado, professor Paulo. Essa frase eu vou usar: a luta da diversidade não tem cor, tem justiça. Obrigado, parabéns por tua fala, o convite fica aberto. Professora Alaide Correia, é um prazer tê-la conosco também aqui no Ciência e Pesquisa. Te agradeço muito por ter aceito o convite e ter estado aqui com a gente. E deixo também as câmeras de Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Eu que agradeço, Gilson, a nossa vinda aqui. Eu acho que sempre é muito bom a gente ocupar esses espaços, que a gente possa estar mostrando e passando essa questão do preconceito, da questão racial e da diversidade, porque as pessoas pensam que nós trabalhamos só com a questão racial em relação ao negro. Nós trabalhamos a diversidade. Quanto o professor Paulão já falou, a diversidade são os povos ciganos, os povos indígenas, né? Os quilombolas, que nós não temos aqui em Tubarão, nós também trabalhamos a questão dos quilombolas. E eu acho que isso é uma persistência. Okay. É uma persistência obrigado, que nós professora. Temos que ter nessa nossa caminhada. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, foi um prazer tê-los conosco no Ciência e Pesquisa. Foi com muita honra a professora Alaide Correia e o professor mestre Paulo Henrique Lúcio, vereador da nossa cidade, historiador, especialista em história, professor da nossa universidade também. Se puder rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Paulo Henrique e à professora Alaide Correia no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Agradeço a você, telespectador, telespectadora, mas principalmente, eu não canso de fazer isso semanalmente, aqueles que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores. Eu queria destacar aqui o trabalho do Rafael de Jesus, esse guri maravilhoso, que nos traz sempre uma água, esse câmera espetacular da nossa Unisul TV, ao Fabrício com a competência, com o brilhantismo dele no Twitter, fazendo edição, nos orientando, ao Sérgio Souza, que coordena o trabalho técnico da Unisul TV, ao Guilherme, ao Júnior, ao Ayala, enfim, a todos aqueles que fazem a Unisul TV, a Priscila e a Jéssica e a Fernanda, que nos atendem as ligações telefônicas, e a Daiane, que carinhosamente nos coloca no blog semanalmente. Muito obrigado a vocês e, em especial, a você que nos recebe em seus lares com muito carinho semanalmente. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.